Chegou o assunto. Você é louco, velho. Meu celular saiu sozinho, né, da reunião, cara. Não tava conseguindo. Eu consegui entrar agora. Tá, tipo, no meu computador. Mas, Oi, Gabriel. Tá do jeito pra arrumar meu celular. Oi. Ah, Ô, professora, eu fiz a tarefa no computador e eu tô no celular, mas eu fiz. tá, tranquilo. Eu também. É que agora meu irmão tá usando o computador pra fazer lá o negócio. Eu fiz no caderno. Como é que você corrigir? Eu passei no celular e tô abrindo aqui rapidinho. Então, aqueles que fizeram a tarefa, vamos pegar o exercício, vamos corrigir. Na última aula, Raika, eu não sei se tu assistiu no YouTube, a gente falou sobre as duas últimas fases da Revolução Francesa e sobre o governo do Napoleão Bonaparte, que é pós-Revolução Francesa. Aquela aula é bem importante, Raika. Ela já deve estar no site, na semana 14. Procura lá para assistir, tá? Daí, se tu tiver alguma dúvida, daí para a gente poder conversar. Tá? Gente, todos, ok? Ficou dúvida? Volta lá na aula, revê a aula, para tirar dúvida, rever a explicação, ler o livro novamente, tá? Porque daí essa parte vai ter as duas últimas fases e o governo napoleônico, que é o fim da Revolução Francesa, na verdade, a gente viu na aula passada, e o exercício dá uma fechada nisso, dá uma costurada nisso, que foi como tarefa na segunda-feira, no planejamento. Eu espero que os pais mostrem para vocês as tarefas, né? Passem para vocês o que vocês têm que fazer. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a folha e a gente vai fazendo junto. Juntos. Cadê? Aqui. A hora que aparecer, vocês me avisam. Ai, alguém tentou entrar, peraí. Quase eu esqueço. Apareceu? Não, agora sim. Sim. Apareceu? Vamos lá. Cadê? Aqui. Primeira questão. Isabela Puertas. Durante a Assembleia Nacional, que é a primeira fase da Revolução Francesa, foi elaborada a primeira Constituição da França, em 1791. Sobre ela, assinale a alternativa incorreta. O que a Isabela Puertas colocou? Vamos ver. I am back. Qual? Ela colocou a D, só que ela falou lá no chat. E a Mari... Eu vi, abriu o chat. Tá. A D, vamos ver. Vocês concordam com a Isabela? Concordo. Lá, o rei Luís XVI assinou a Constituição sem buscar se defender, pois percebeu que levaria a uma França mais democrática. Está errado, ele foi obrigado. Então é essa mesmo. É a B. É a D de dado. Ah, tá. Raika, a primeira Constituição, Raika, vou botar aqui, é essa aqui, ó. A primeira Constituição, ela previa 3 poderes. Tá? Como Montesquieu falava lá, o poder executivo seria o do rei, o legislativo do parlamento e o judiciário dos juízes. Né? Então, tinha os 3 poderes da primeira Constituição. Ela é bem iluminista, bem montesquiana. Tá? A D é que está errada porque o rei assinou, tá certo? Ele foi obrigado a assinar a Constituição, não porque ele queria uma França mais democrática. Pelo contrário, ele queria o absolutismo. Mas porque ele foi obrigado a assinar. A 2, a Mariana pediu para responder
sobre o governo napoleônico, assinale a alternativa incorreta. O que tu respondeu, Mari? Eu coloquei a C, não sei se está certo também, vamos ver. C. Estimulou a industrialização e desestimulou a agricultura considerada medieval e arcaica. É essa mesmo. Ele estimulou a industrialização e a agricultura. O que o Napoleão fez com relação aos camponeses? Que foi importante. Distribuir terras. Distribuiu terras, ele fez uma reforma agrária. Lembra que ele fez uma reforma, uma nova forma agrária. Qual era a forma agrária antes? Antes da Revolução Francesa, qual era a forma? Terra era só para nobres. Agora ele fez uma reforma agrária, uma nova forma agrária, e os camponeses passam a ter terra. Então, olha lá. Pergunta qual a alternativa incorreta. Isso quer dizer que todas as outras estão certas. Olha lá. Conteve invasão externa, teve uma estabilidade interna, estabilidade, assim, sem crises, né? Criou o Banco da França e o Franco, ampliou as obras públicas, gerando emprego, tá certo, censurou a imprensa e o teatro para não ter críticas ao governo dele. Né? Então, o errado mesmo é essa parte de que ele desestimulou a agricultura. Que governo, em sã consciência, ia desestimular a agricultura? Ele pode até estimular outra coisa junto, mas ele não vai desestimular a agricultura, né, gente? Acho que nenhum governo faria isso. Então, é essa mesmo, Mariana. 3. Brenda Plants. A Constituição Civil do Clero, promulgada em 1790, então um ano antes da Constituição, pela Revolução Francesa, estabelecia o quê? Olha lá, Constituição Civil do Clero. Brenda Plants, está aí. Ela saiu da reunião, eu não saí. Ela caiu? A Vicente. Fala, a Brenda Vicente. O que tu colocou? Posso falar? Deve, Gustavo. Só um pouquinho, Gabriel. Brenda Vicente está aí? Ela falou no chat. Tá Tô aparecendo aqui, prof. Não aparece para mim. Ô, prof, eu sei sem querer. Porque eu fui apertar no microfone e apertei no coisa de sair. O que tu colocou, Brenda Vicente? Que alternativa tu colocou? Eu tô botei- procurando aqui pelo... Peraí, professor, é a Brenda Plants ou a Pires? É a Pires. A Plants tinha caído. Eu tô Eu tô procurando... aqui, prof. Eu apertei no botão de falar e botei no do lado e saiu. Sim, eu entendi. Calma. Vamos ver. O que a Vicente respondeu? Tá procurando. Como tá procurando? Já era para estar na mão. Eu fiz pelo computador, eu não tô achando as respostas. Então fala, Plants. Como é que tu vai corrigir se tu não tem as respostas? Eu botei Plants, a o que tu D. botou? Eu botei A a D D. de dado? D de dado? Abandono de seus Era cargos. B, não era? Era B. B de É a bola. B, não é? Certo. Ó, ai, meu Deus. O clero é obrigado a pagar impostos. Se ele é civil, ele é uma pessoa comum. Então, a partir de 1790, o clero francês é obrigado a pagar impostos. Óbvio que a Igreja Católica não gostou muito dessa história, né? Aliás, no Brasil não precisa, né? Vocês sabem que as igrejas não pagam imposto. Vamos lá. Sim, então, tipo, eu sou de uma igreja, né? Minha família, né? Aí eles são, tipo, um dos organizadores lá. Aí a gente alugava o espaço, só que a gente não pagava o imposto, a gente só pagava o aluguel. Sim, as igrejas não pagam imposto. Devido. Não. Verdadeiro ou falso sobre a segunda fase da Revolução. Ó, a segunda fase da Revolução
segunda fase da Revolução, ou seja, a fase jacobina. Vamos lá. Posso fazer? Vamos fazer... Quem é que está falando? Eu, A Júlia? Maria. Eu quem, gente? Eu. A Maria. Pode, Maria. Vamos lá. Devido ao predomínio de atuação popular, esse período caracterizou-se como o mais radical da Revolução, que ficou conhecido como terror. Falso ou verdadeiro? Eu pus verdadeiro. Boa. Segunda. O governo jacobino adotou medidas que favoreciam a burguesia, como a lei do preço máximo, que tabelava o preço dos produtos alimentícios. Falso ou verdadeiro? Falso. Falso. Aqui, Mariana. Falso. Ó, Falso. os jacobinos não vão favorecer a burguesia. Não tem lógica. Os jacobinos, a burguesia são os girondinos, né? E a lei do preço máximo favorece o povão, os jacobinos, não a burguesia. A burguesia queria liberdade de comércio. Então a frase está cheia de erro. Uhum. Terceira, Maria. Os jacobinos, mesmo sendo os mais radicais, restabeleceram a ligação com o clero e a Igreja Católica, respeitando a supremacia da religião sobre a política. Falso ou verdadeiro? Falso. Falso, eles romperam completamente com a Igreja Católica. Inclusive, as igrejas foram transformadas em templos do saber, como se fossem universidades hoje em dia, lugares onde se discutia ideias e não religião. Inclusive, a França rompeu com o calendário da Igreja Católica, lembra? Nada de seguir o calendário do Papa. Vamos criar um calendário novo que tenha a ver com a gente. Então, o mês das brumas, o mês do o termidor, brumário, etc. E a semana tinha 10 dias. Já pensou? Prof, Oi, pode tentar fazer essas duas últimas? pode tentar fazer essas duas últimas? Quem sabe tu tenta fazer a próxima. Deixa a Maria terminar essa. É por causa que eu não vi, eu acabei de ver que tem mais questões, eu pensava que era só até essa. Ah, Maria, a gente faz junto, não faz mal? Tá, vou tentar. Tá? Ó, olha lá. Foi durante a Convenção, fase mais popular da Revolução, que foram criadas leis que favoreciam o povo, como escolas e hospitais públicos, pensão para viúva, entre outras. Falso ou verdadeiro, Maria? Verdadeiro. Boa. E foi nesse período que ocorreu a chamada fase do terror. Verdadeiro. Verdadeiro é VFFVV, né? Tudo bem. Uhum. Isso, VFFVV é a alternativa B. A sequência correta, a alternativa B. Essa é boa, Raika. Ó. Vamos ver se você consegue responder essa. Olha lá. Que estratégia os girondinos usavam para garantir que o poder não seria compartilhado com os jacobinos? O que os girondinos faziam? Qual foi a estratégia que eles usaram, Raika, para que o povão não tivesse acesso ao poder? Que não pudesse participar? Pensando, peraí. Não pensa, vai. Gente, não é só a Raika que tem que pensar, todo mundo, ok? Isso é uma sala de aula. Virtual, mas é. Eu acho que eu sei, é. Deixa eu ver, deixa eu mudar aqui a Laura que falou, né? Mas deixa a Raika pensar, calma. Foi a Mari, não? Ah, Raika. É. Ah, tem a Mari? Eu estava na outra página. Ô, Raika, pensa assim, quer ver, ó? Como é que o povo participa do poder hoje em dia? Votando? Votando, através do voto. Olha a pergunta. Que estratégia os girondinos usaram para tirar o povo do poder, para não deixar eles participarem? Foi aquele coisa lá de... Ai, que caiu. Ai, que dó. Mari, Não, peraí, sem querer saiu. voltou. Aika, tá tudo bem? Sim. Alguma lesão? Consegue responder? Mas não foi aquele coisa de votação por estado e essas coisas ali? Não. Isso era antes da Revolução. Ah, uma boa confusão, Raika, essa. Porque vários alunos fazem, tá?
Essa coisa do voto por Estado é antes da Revolução. Durante a Revolução já não tem mais isso, até porque não tem mais Estado. Quando a Revolução Francesa estourou, já não existe mais divisão por Estado. Todos são iguais. Esse era um lema da Revolução Francesa, né? Inclusive, na aula passada, que eu falei para a turma que nessa segunda fase não podia nem usar a palavra monsieur, senhor. Senhor, o senhor faz não sei o que para mim? Não, era todo mundo igual. Marina, consegue responder? Não, eu não sei essa. Eu posso falar? Só um pouquinho, Laura, eu sei que tu já sabes. Naomi, Oi. consegue responder essa questão? Acho que não. Vamos, Marina, Naomi e Raika, vamos juntas. As três. Olha lá. A Raika falou ali, ó, que hoje o povo participa através do voto. Ok? O povo vota para escolher quem vai ser o presidente. Que estratégia poderia ser usada para que o povo não votasse? Deixando prof, só os posso mais falar? ricos votando? E como é que a gente chama isso, Raika? Ah, eu não lembro. Sei, prof. Era voto censitário, não? Isso! Boa! Boa, garota. Deixa eu pegar aqui na página. Olha lá. Naomi e Marina. Ó, para que o povo não participasse, os girondinos criaram o voto censitário. Censitário, ó, porque tem uma pesquisa. Só votava quem recebia acima de um valor X. Ô, Raika. Tudo bem? Estão corrigindo aí? Gustavo voltou? Voltei. E está corrigindo? Tô. Certeza? Sim. Vamos lá. A próxima questão, deixa eu achar aqui um aluno, Arthur Sodré. Arthur Sodré, por que os girondinos deram um golpe em si mesmo e cederam o poder para Napoleão Bonaparte? Eu expliquei isso na aula passada e na retrasada. Ó, a terceira fase, primeira fase da Revolução é girondina. A segunda fase é jacobina. A terceira fase é girondina. Se eles estavam no poder, se os girondinos estavam no poder, por que eles cederam o poder para Napoleão? Eles saíram e deram o poder para Napoleão. Essa é a questão. Por que os girondinos deram um golpe em si mesmo e saíram do poder? Arthur Sodré. Arthur... Como é que é o nome do Arthur Sodré? Arthur Sodré Garcês. Ah, é mesmo. Como é que tu respondeu essa? Eu não fiz essa tarefa. Tu não fez essa tarefa? Não tem vergonha de responder isso? Pior que não. Júlia, Oi. tudo bem? Não sei se está certa, mas porque eles estavam, como o nome é, as pessoas estavam ficando meio, eu acho que revoltadas, mais ou menos, e deram poder para ele para meio que acalmar, tipo. Certo? É por aí mesmo. Quem pode organizar o que a Júlia falou de um outro jeito? Eu posso falar? Pode, Laura. Por causa do que eles tiraram um voto lá do povo, eles ficaram muito revoltados, né? Porque eles tiraram todas as coisas boas que tinham sido feitas na época dos jacobinos. E daí o povo se revoltou. E para conter, né? Acho que essa palavra, revolta, eles fizeram isso, porque o Napoleão podia cuidar melhor E o Napoleão fazia com que os impostos que o povo pagava voltassem para eles, com escolas, com hospitais, essas coisas.
Ó, vamos ver se Daí eu ele consigo me começou a organizar. beneficiar o povo, meio que de tirar uma coisa deles e dar outra, entendeu? Tipo, começou a colocar escolas obrigatórias, daí depois tinha outra coisa pra conter o Boa. povo da revolta. Júlia, Laura, Brenda, estão certíssimo. Diga lá. Essa fase tá meio estranha, prof. Pois durante a terceira fase, os girondinos tiraram os direitos que o povo tinha conquistado e se revoltaram contra os girondinos? Ah, tá. Calma. Então, vou botar o então. Então, o povo se revoltou contra os girondinos. A burguesia, que são os girondinos, né? Que é o que as meninas estão falando ali, ó, corria o risco de perder tudo. Lembra que eu falei que o povo e a burguesia começam a revolução juntos. Depois o povo se volta contra a burguesia. É nessa fase, ó. Porque a burguesia tirou os direitos todos que o povo tinha conquistado na segunda fase. Então a burguesia corre o risco de perder tudo. Por isso, precisava, que é o que a Brenda e a Laura estavam falando, e a Júlia, de uma pessoa que controlasse esse povo. Napoleão Bonaparte. Ok? Eles precisavam de alguém que viesse e acabasse com a revolução antes que a revolução acabasse com eles, com a burguesia. Vocês vão ver o ano que vem, olha que legal. Vocês vão ver o ano que vem que teve um lugar no mundo em que o povo, a maior parte do povo, né, tomou o poder. Que a burguesia não conseguiu evitar. Na Rússia, em 1917, que é o comunismo. Tudo bem essa? Posso passar para a próxima? Vocês estão aí? Pode. Eu posso fazer a 7? Quem está falando? Enzo. Enzo. Pode, Enzo. Vamos lá. Explica o que foi o bloqueio continental decretado por Napoleão em 1806 e seus objetivos, olha lá, internos e externos. Fala. O que foi o bloqueio continental, Enzo? O bloqueio continental foi quando Napoleão Bonaparte ele proibiu a Europa de fazer comércio com a Inglaterra, porque o objetivo dele era trazer, como é que eu posso chamar? Ele queria que eu sei. Eu não sei a palavra certa, tem uma palavra que eu queria falar, mas agora eu esqueci. Ele queria que as indústrias da França crescessem. A indústria de tecido, mas ela não conseguia por causa do comércio com a Inglaterra, que era muito mais barato. Então ele fez um bloqueio continental, proibindo de fazerem comércio com a Inglaterra, senão eles eram invadidos, quem fizesse comércio com a Inglaterra. Ótimo, boa. Bloqueio continental, Raica, que não estava na aula passada, e quem mais não estava na aula passada, o Napoleão Bonaparte ele precisava criar indústrias na França, porque indústria, Raica, gera emprego. E se o povo tem emprego, para de reclamar. Para de ir para a rua lutar por direitos. Então, o Napoleão Bonaparte precisava industrializar. Mas como industrializar a França se tem a Inglaterra que já tem indústria? Nós já estudamos isso, né? Já produz muito e produz barato. Não dava, as pessoas compravam tecido da Inglaterra e não da França. Então ele proíbe os países da Europa, do continente, porque a Inglaterra fica na Europa, né, gente? Ele proíbe os países do continente de fazerem comércio com a Inglaterra, que é uma ilha. O objetivo dele é industrializar a França, gerar emprego e ainda enfraquecer a Inglaterra. Porque se ele enfraquece a Inglaterra, a França vai dominar o comércio mundial. Conseguiu isso? Sim. Não. Prof, Quer dizer, não. Portugal faz comércio com a Inglaterra depois, né? Portugal, por exemplo, fazia bastante comércio com a Inglaterra. Portugal tem um tratado com a Inglaterra chamado Tratado de Metum.
o Tratado de Metum, esse nome estranho, Portugal comprava tecido da Inglaterra e vendia vinho, igual o Eden Heineken. E Portugal devia muito dinheiro para a Inglaterra. Por isso que Portugal não sabe o que fazer. Bom, se eu ficar do lado da França, a Inglaterra vai cobrar a dívida e bombardear Lisboa. Se eu ficar do lado da Inglaterra, Napoleão invade. Não sei o que fazer. A maior parte dos reis, na verdade, da época, não sabiam muito o que fazer, porque eles tinham relações comerciais com a Inglaterra, que era quem tinha indústria, mas eles tinham medo do Napoleão. Então eles ficaram esperando para ver o que ia acontecer. Muitos foram invadidos, outros se aliaram a Napoleão para não perder o poder. Só que daí dependiam da indústria francesa, que não era muito boa, né? E era cara. Estava começando. Mas enfraquecer a Inglaterra também não conseguiu, porque o que a Inglaterra fez? Não posso fazer comércio com a Europa? Não dá. A Europa é dona da América e da África. Se os países que são donos foram dominados, eu vou fazer comércio direto no Brasil agora. Lembra do Pacto Colonial? A Inglaterra quebra o Pacto Colonial. Portugal não existe mais. Portugal agora é França. Então eu posso fazer comércio com o Brasil. O que África era do o Sul. Pacto Colonial mesmo? Oi? O que era o Pacto Colonial mesmo? O Pacto Colonial era que o Brasil só podia fazer comércio com Portugal. Eu lembrei. Lembra? Então, como Portugal não existe mais, Napoleão invadiu, então a Inglaterra vai dominar o comércio com a América, com a África. Então a Inglaterra, na verdade, perdeu o continente, mas ganhou as colônias. Né? Então não se deu tão mal assim. Tanto que nessa época que o inglês começa a ser uma língua importante, tá, gente? Não era, não. Vamos lá. A 8. Deixa eu olhar aqui, peraí, para a turma. Deixa eu olhar para a turma. Gustavo. A prof queria responder. A primeira grande derrota de Napoleão foi na Rússia czarista. Czarista, gente, era como era chamado o rei Czar, ou Czar, na Rússia. Apesar da superioridade militar francesa. Então, os franceses eram superiores, mas foram derrotados na Rússia. Quais as estratégias russas para garantir essa derrota? Nós falamos sobre isso na aula passada. Gustavo, tu estava na aula passada? Não lembro. Ele tava. Acho que não. Eu lembro desse. Ele tava. Não, tu não estava, não. Calma, deixa aí. Mas tinha no livro, né? Era só pesquisar. Daí. Bom que nós temos tempo, 10 minutos. Eu não sei. Fez a tarefa, Gustavo? Posso responder? Só um pouquinho, Vitor. Deixa eu responder só um pouquinho. Gustavo, tu fez a tarefa? Fiz mais algumas, eu não fiz. Eu não sabia. Estava lá no livro, é só pesquisar. Ou rever a aula passada. Se vocês faltam uma aula, a obrigação de rever a aula passada é de vocês. Olha a ferramenta que vocês têm agora, que não tem na aula normal. Olha que coisa boa. Uma vantagem da aula à distância. Se eu perdi uma aula porque tive que faltar, eu posso ver a aula gravada. Mas isso é interesse de vocês, né? Não sou eu que vou estar falando para vocês. Assistam. Fala, Vitor. Qual é a estratégia? Estratégia. É o seguinte, a França invadiu a Rússia, daí a Rússia elaborou uma estratégia de, tipo assim, quanto mais a França avançava, a Rússia ela ia destruindo as cidades dela, os suprimentos, e daí a Rússia ia recuando. E outro fator que ajudou muito a Rússia é que a França não estava preparada para o inverno que a Rússia estava tendo. Ótimo. Olha lá, vou botar o que o Vitor falou ali, ó. Atrasando. Opa.
porque os franceses não estavam preparados para a guerra no inverno, né? Até as botas que eles usavam eram botas para o verão. Com isso... Sim, e muitos deles morriam antes mesmo de chegarem lá na Porque eles Rússia. estavam morrendo de frio, daí eles recuaram e perderam a guerra. Boa. Ótimo, Vitor. Isso mesmo. A primeira grande derrota do Napoleão foi na Rússia. Os russos tinham uma estratégia arcaica de terra arrasada. Eles destruíam a cidade toda. Tudo que tinha plantado, eles destruíam, queimavam, para que o exército francês não pegasse. E daí o exército francês tinha que esperar trazer da França. E isso atrasava o exército francês. Os russos, na verdade, eles... pro exército passar fome? Não, é porque daí eles tinham que ficar parados esperando vir os suprimentos. E daí, na medida que eles vão ficando parados, o inverno vai se aproximando. O tempo vai passando, o inverno vai se aproximando. E daí, quando o inverno chegou, os franceses não estavam preparados para ele, literalmente, né? Com as roupas que eles saíram no verão, não estavam preparados para o inverno russo, acabaram recuando, muitos morreram no caminho. Tem um cálculo, tá? Eu não sei exatamente quanto é, mas assim, a baixa que deu no exército francês foi gigantesca, sem a guerra. Tá? Imagina. Vamos lá. Tem 9, não. Acabou assim, então. Buenas. Corrigiram aí? Peraí, só deixa eu terminar aqui Sim. de conseguir a 8. Claro. A 6 também. Vou esperar o pessoal que está corrigindo, arrumando, completando a sua resposta. Finalizar. Deu. Deixa eu só confirmar uma coisa. Pedro não apareceu, né? Pedro não apareceu. Manuela tá aí ainda? Tô. Tá. E a Andressa não apareceu. Ok. Aqueles que já finalizaram, que já fizeram a correção, já completaram as suas respostas, ok? Já estão dispensados. Vou esperar os outros que estão corrigindo. Tchau. Tchau, gente. Bom fim de semana para vocês, tá? Tchau pra você também. Tchau, professor. Terminou? Tchau. Alguém está copiando ainda? Eu tô terminando. Tranquilo. Quando acabar, Tchau, me avisa. professor. Terminei Tchau. já. Terminou? Tchau, tchau. Sodré tá aí ainda?